Deus, hoje nós vamos continuar falando e aprendendo um pouco sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. Tenho aprendido, irmãos, que nessa carta, embora a gente já tenha estudado no trimestre praticamente inteiro de Gálatas, e agora a gente está tendo a oportunidade de rever os textos, aprender um pouco do que Paulo escreveu para aquela igreja, naquele contexto. A gente aprende que a importância não só de defender o Evangelho, mas defender o Evangelho com coragem e com clareza. O que aprendemos aqui, irmãos, é só para saber mais, não é só para saber mais, mas é para viver de maneira fiel à nossa missão. Eu falei muito sobre isso na semana passada, onde algumas pessoas daquela época falavam muito mal de Paulo, tentavam desmerecer Paulo, tentavam desencorajar Paulo, e nos dias de hoje, os discípulos dele continuam fazendo isso, desmerecendo aquilo que Paulo deixou, desmerecendo as doutrinas que Paulo passou para as igrejas que ele fundou, que ele discipulou. Então a carta de Gálatas, irmãos, é um convite para a gente refletir como é que está o nosso ensino, como é que está a nossa fé, o que de fato estamos ensinando e passando acerca do Evangelho. Então, será que a nossa vida reflete liberdade? Será que a nossa vida reflete a verdade do Evangelho? Ou será que nós estamos sendo influenciados por ideologias que distorcem a mensagem de Cristo? Então, essa série de mensagens, Liberdade Sem Filtro, é para a gente, de fato, entender, não só entender, mas a gente fazer uma reflexão. Esse exercício simples. Cada palavra de Paulo, irmãos, é um desafio para a gente viver hoje. Viver a liberdade que Cristo conquistou para nós. E mais uma vez eu quero deixar claro, irmãos, liberdade não tem nada a ver com libertinagem. A liberdade que Paulo ensina é uma liberdade que Cristo deixou para nós. Não é religiosidade, mas é uma liberdade onde você tem acesso a Deus, onde você tem acesso, de fato, ao Pai. Então, Paulo, como bom guerreiro, defende o Evangelho com firmeza. Isso é essencial para que Paulo não cedesse às pressões externas. Paulo nos ensina que em Cristo não há espaço para hipocrisia, nem para concessões quando o Evangelho está em jogo. Irmãos, existe muita concessão hoje quando se fala de Evangelho. Nós, muitas das vezes, não queremos nos indispor com as pessoas que chegam até as nossas igrejas, muitas das vezes com alguma posse material, ou muitas das vezes com força para trabalhar, e muitas das vezes a gente não tem coragem de colocá-la no caminho certo. Olha só, meu querido, o Evangelho é esse aqui. Essa aqui é a doutrina que Jesus e os apóstolos nos deixaram. O que você está ensinando, ou o que você acredita, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque o Evangelho é puro e poderoso, e não podemos permitir que a mensagem do Evangelho seja corrompida, seja uma mensagem falsa, seja uma mensagem distorcida, ou seja uma mensagem, o que a gente gostaria de chamar no seminário, de uma mensagem de saci pererê, que tem uma perna só. Parece Evangelho, tem cheiro de Evangelho, mas não é o Evangelho de Cristo. Então, muitas pessoas ouvem mensagens, ouvem palavras que se parecem com o Evangelho, mas não é o Evangelho. Então, essa carta que Paulo escreveu para aquelas igrejas que estavam ali, naquela região, carta aos Gálatas, é para a igreja de fato se orientar. Então, a caminhada de cada um de nós aqui, ou principalmente a nossa caminhada como igreja, ela precisa ser marcada por essa verdade imutável.
mensagem imutável que se chama o Evangelho. Então a gente também não pode deixar que os modismos, a gente não pode deixar que as falsas doutrinas tentem distorcer a mensagem da cruz. Então, o Evangelho não muda. Amém? O Evangelho não muda. O Evangelho é nele que nós encontramos a identidade. É nele que nós encontramos a liberdade. E é nele que encontramos o nosso propósito. Então, ao seguir a verdade do Evangelho, nossa vida, irmãos, será um reflexo fiel de Cristo para o mundo. E aí a gente pode responder a segunda pergunta, a seguinte pergunta: por que é que tem tanta igreja e as coisas não mudam? A resposta é simples: as igrejas não estão sendo reflexo de Cristo no mundo. As igrejas estão pregando outro evangelho, ou um falso evangelho. Então, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, vamos ler do 11 ao 21. Vou convidar você para ler juntinho comigo. Não feche a sua Bíblia. Vamos meditar e vamos ver como Paulo defende, ou melhor, como Paulo continua a sua defesa, a verdade do Evangelho. E agora ele vai confrontar um cara que está no mesmo paro que ele, um cara que tem o mesmo tamanho que ele, chamado Simão Pedro. Então, que essa palavra, irmãos, nos desafie nessa noite, nos desafia a viver com integridade, nos desafia a viver com coragem e principalmente com fidelidade ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Então a palavra diz assim: quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu e não vive como judeu? E não vive como gentio e não como judeu? Portanto, como pode obrigar gentios? Como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimentos, e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruam o que destruir, prova que sou transgressor. Pois, por meio da lei eu morri, para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Bem forte essa declaração. Estamos aqui reunidos para mais um estudo bíblico, em nossa série sobre Gálatas, e nesse trecho, Paulo nos confronta com um episódio muito importante da sua vida. Por que é importante? Paulo defende aqui a vida, Paulo defende aqui a pureza do Evangelho, e até mesmo ele confronta um dos apóstolos, que eu poderia dizer um dos mais importantes. O confronto entre Paulo e Pedro aqui nos fala e nos ensina sobre a integridade da mensagem de Cristo.
pode ser alterada, que não pode ser manipulada. Então, no capítulo 2, que nós lemos na semana passada, Paulo já havia mostrado a sua autoridade, ou melhor, a autoridade do seu ministério e como que ele pregava o evangelho puro, vindo diretamente de Cristo. Mas agora ele se depara com uma situação onde até Pedro, onde ele mesmo chama nos versículos anteriores que nós lemos semana passada, como um dos pilares da igreja, vacilou na postura em relação ao evangelho. Irmãos, primeiro ponto, um parêntese que a gente precisa ler aqui. Nós não idolatramos homens. Amém? Nós não idolatramos homens. Pedro era como nós. Paulo era como nós. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Pedro se afastou dos gentios por medo dos judeus, e ali gerou um grande problema na igreja primitiva. E Paulo, por sua vez, não hesita em confrontá-lo na frente de todo mundo, porque Paulo sabia que a verdade do evangelho estava nos judeus. Então, muitas das vezes nós acabamos fazendo concessão que não era para ser feito. Muitas das vezes nós, para ficarmos bem com aqueles que estão à nossa volta, não pregamos o evangelho da forma correta. É por isso que textos como esses precisam ser lidos, precisam ser ensinados sequencialmente de todas as vezes que nós pudermos. Porque muitas das vezes algo vai nos constranger, e isso não pode acontecer, irmãos, porque é a verdade do evangelho que está em jogo. Então esse episódio vai nos mostrar, vai nos ensinar que o evangelho ele não pode ser deturpado por convicções culturais. O evangelho não pode ser deturpado por medo. O evangelho não pode ser deturpado por preferências pessoais. Mesmo os líderes mais influentes, como Pedro, estavam sujeitos a falhas. E Paulo teve a coragem de confrontá-lo de forma pública, irmão. De forma pública. Porque Paulo sabia que a liberdade que Cristo conquistou, ela não pode ser comprometida. Então, o Evangelho é a mensagem que transforma a vida de todos os povos, não só do povo judeu. E deve ser defendido, irmãos, em sua totalidade. Quando a gente fala de Evangelho, nós precisamos defender o Evangelho na sua totalidade. Nós não podemos defender o Evangelho só a parte que nos agrada. Não, essa parte aqui é boa para mim, porque eu gosto dela. Agora, essa aqui não, essa aqui eu tenho que negar a mim mesmo. Então eu não vou falar dessa parte aqui. Vou falar só da parte que me convém. Paulo, ele está aqui ensinando que não. O Evangelho precisa ser pregado de forma clara, de forma objetiva. Então, o confronto de Paulo e Pedro aqui revela também algo que precisamos ligar ao alerta, a unidade da igreja. Se a verdade fosse comprometida ali naquele momento, o corpo de Cristo ficaria prejudicado. Teriam dois líderes pensando diferente acerca de algo que deveria ser uníssono. Então, se temos na igreja dois líderes que pensam de forma diferente, um de forma como o Evangelho é e outro de forma que o Evangelho não é, vai ter um problema sério no seio da igreja. Se um não pregar o Evangelho da forma correta, algo pode desandar. Então Paulo estava preocupado de fato. Que evangelho é esse que você está ensinando ele? Lembrando que aqui no contexto de Pedro não era de um ensinamento, de uma exposição de nenhum texto, mas a atitude dele ensina algo. Eu e os outros líderes aqui da igreja, nós não ensinamos apenas quando estamos falando,
nós ensinamos também com as nossas atitudes. Então, se eu tenho certas posturas com algumas coisas, isso também é um ensinamento para a igreja. Vocês concordam comigo? Se eu tomo algumas posturas diante de alguns problemas da igreja, mesmo não falando de público, os irmãos vão olhar, o pastor pensa dessa forma, porque ele age dessa forma. Então, irmãos, precisamos de fato de crentes maduros, para que, quando pode acontecer comigo, pode acontecer com Pedro, mas se a igreja é uma igreja madura, que medita na palavra, que gosta do estudo bíblico, pastor, olha só, tem alguma coisa errada aí. Acho que o irmão está se equivocando para o lado. Se o meu coração for um coração ensinável, eu vou olhar para a Bíblia, irmão, tem razão. Eu me equivoquei nesse ponto. Eu acho que eu preciso rever alguns conceitos. A decisão de Paulo, irmãos, em confrontar Pedro, foi uma atitude de amor. Não só amor ao irmão, mas uma atitude de amor à igreja, uma atitude de amor ao evangelho. Como líderes e membros do corpo de Cristo, cada um de nós, irmãos, devemos nos preocupar com a pureza da mensagem que está sendo pregada, com tudo que está sendo ensinado. Precisamos ser zelosos com isso, irmão. Então não podemos aceitar qualquer ensino, não podemos ensinar qualquer pessoa pregando qualquer baboseira. Então, nesse sermão, nós vamos explorar como Paulo enfatiza com firmeza a liberdade em Cristo, a liberdade que temos. E para a gente começar no versículo 11, o confronto direto com Pedro, a hipocrisia ali está exposta. Olha só o versículo 11, leia novamente comigo. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Paulo aqui ele não hesita. Paulo aqui ele combate Pedro diretamente. Aqui não é uma atitude de insubordinação. Aqui não é uma atitude de avareza, mas aqui é uma atitude de zelo. Irmãos, a situação era grave. Pedro era uma liderança de respeito da igreja, e ele estava agindo de maneira contraditória do que era o evangelho. E logo no versículo 12, Paulo vai explicar o que era tão contraditório assim. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, estava ali normalmente comendo, tratando bem todo mundo. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Paulo estava temendo, o Pedro estava temendo praticamente os donos da igreja. Os donos da igreja que tinham tido, que as pessoas tinham medo, até os pastores, os diáconos tinham medo daquele grupo que comandava as igrejas. Naquele tempo também existia. E aí Pedro estava lá, sentado com os gentios, normalmente. E quando o pessoal chega, Pedro vai lá, se afasta com medo da crítica. Irmãos, a atitude de Pedro aqui é uma atitude hipócrita. Ele estava vivendo de uma maneira e agindo de outra. Não porque ele queria, mas por pressão externa. Ele temia mais a opinião dos homens do que a fidelidade ao Evangelho. Olha só que coisa! Pedro estava mais preocupado com o que as pessoas da igreja iam falar do que com o Evangelho, do que com a mensagem que ele aprendeu, do que com a mensagem que ele devia ensinar. Isso é condenável, isso é desprezível, isso é hipócrita. A mensagem vem sempre em primeiro plano. A mensagem deve ser pregada, independente do que disserem.
E aí o impacto desse comportamento que Pedro teve, Paulo vai descrever agora no versículo 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Barnabé que andava com Paulo, Barnabé que ouvia Paulo, Barnabé que entendia o pensamento de Paulo. O pecado de Pedro ali, irmãos, ele não só afetou ele, mas contagiou todo mundo que estava ali, que até Barnabé, um dos maiores companheiros de Paulo na obra missionária, foi junto. E é aquilo que eu estava dizendo, irmãos, muitas das vezes nós copiamos a atitude do nosso líder. E o que eu aprendi no pouco tempo que eu tenho de igreja, tem irmãos aqui que tem muito mais tempo que eu, e pode dizer a mesma coisa, que a igreja é reflexo do seu pastor. Vocês concordam comigo? A igreja, ela acaba sendo reflexo do seu pastor. Não era para ser assim, no bom sentido era. Se você tem um pastor que ama a Deus, se você tem um pastor que é zeloso com a obra de Deus, a igreja deve imitar o seu pastor. Agora, se você tem um pastor que não é zeloso, se você tem um pastor que não ama a obra de Deus, a igreja não tem que imitar, mas a igreja acaba imitando. Porque o pastor é aquele que guia as ovelhas, e a igreja acaba sendo guiada pelo seu pastor. A hipocrisia de Pedro acabou levando aqueles homens a se desviar naquele momento da verdade do Evangelho, mostrando que as nossas ações, de fato, elas influenciam sim negativamente, irmãos. Paulo não podia permitir que esse exemplo fosse dado. Paulo não podia permitir que aquilo ali fosse aceitável na igreja. Por isso que aquele confronto que ele teve com Pedro foi tão necessário. Mas jovem, quando eu lia esse texto, eu ficava assim: como Paulo é arrogante, como Paulo é petulante. Não podia chamar Pedro no cantinho e dizer assim: Pedro, cara, por que você age dessa forma assim, assim? Não era mais fácil fazer assim, sabe? Pedro talvez fosse entender, mas por que era necessário Paulo falar na frente de todos, irmãos? Porque muitas das vezes nós seguimos inconscientemente aquilo que o líder, aquele que está à frente, está falando. Era necessário uma repressão pública. Olha só, você está errado, irmão. Você está errado. Então esse momento é crucial para que a gente entenda o que está em jogo. O que está em jogo é o ensinamento do Evangelho, irmãos. O comportamento de Pedro revela que as expressões externas, muitas das vezes, podem nos levar a agir de maneira que contraria a verdade do Evangelho. Então precisamos, como igreja, ser transparentes. Precisamos, como igreja, ser fiéis à palavra de Deus, sem ceder à hipocrisia, que muitas das vezes é disfarçada de respeito ou de medo. Então, agora nós vamos chegar em outra parte muito importante que Paulo deveria deixar claro, que é a verdade do Evangelho. Qual é a verdade do Evangelho? Justificação somente pela fé. E aí Paulo começa questionando a atitude de Pedro no versículo 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Está claro que a principal acusação de Paulo contra Pedro é que ele estava vivendo de maneira inconsciente, ou melhor, ele estava vivendo de maneira inconsistente ao Evangelho. Pedro, sendo judeu, tentava impor as práticas judaicas aos gentios, só que ele, como
gente fala de justificação, não tem nada a ver com obra, não tem nada a ver com mérito. Paulo mostra que o comportamento de Pedro estava de fato prejudicando a verdade do Evangelho, estava de fato desviando a igreja do caminho da graça. E aí Paulo, no versículo 15, ele começa destacando a identidade dos judeus. Os judeus, por natureza, eles se consideravam superiores, por causa da sua herança cultural, por causa da sua herança religiosa. E diz assim: ó, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios. Eles seguiam a lei de Moisés, o que na visão deles era diferente. O diferenciava, ele vai chamar pecadores gentios. Ainda depois de Cristo, ainda depois do nascimento da igreja, os judeus ainda viam os gentios como pecadores, porque eles não seguiam a lei de Moisés. Então, eles ainda eram considerados impuros diante de Deus. De fato, irmãos, existia uma separação social, de fato existia uma separação espiritual entre a igreja e eles. Então Paulo começa a explicar a razão pela qual a prática de Pedro, a prática daqueles judeus, ou melhor, daqueles ex-judeus convertidos, e Paulo revela agora a doutrina central do cristianismo, a justificação pela fé. Olha o versículo 16. Sabemos que uma pessoa não é justificada pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Assim, também nós temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé nele, e não pelas obras, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Glória a Deus. Paulo é claro, é taxativo, dizendo que a justificação não vem de seguir a lei, mas somente pela fé em Cristo. A lei não pode justificar ninguém. A lei apenas aponta para o pecado do homem, mas pela fé, irmão, você é declarado justo. A graça de Deus em Cristo é o fundamento da nossa justificação. E se nós tentarmos voltar à lei, isso é um erro grave. Isso é um erro grave. Eu me lembro quando eu era mais jovem, um rapaz de uma outra denominação, que nem sei se se eu posso chamar de uma denominação evangélica, porque eu passei a tentar me converter para a denominação dele. E toda semana ele ia na minha casa, abria os livros dele lá na profetisa que ele tinha lá, e abria a Bíblia comigo e ficava tentando me converter. E eu ficava ouvindo, algumas coisas batiam, outras não. Mas ele me disse uma frase que ficou na minha mente até hoje. Ele disse assim: ó, nos últimos tempos, Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Eu falei: é isso aí. O texto diz isso aí. Mas quem são os bodes e quem são as ovelhas? Perguntei para ele. As ovelhas são quem guarda o dia tal da semana, e os bodes são aqueles que não guardam. Falei: cara, deixa eu pensar. Falei: então, tem alguma coisa errada, não é isso que a Bíblia ensina, onde está esse versículo? Aí ele gaguejou. É pela graça. Se eu colocar algo, ou se eu colocar um passo além daquilo que Deus nos deu de graça, é um erro grave. É um erro grave, irmão. Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo lá naquele contexto. Falsos mestres, falsos profetas, ensinando coisas
a ideia da lei. A justificação pela fé não nos leva ao pecado, mas ao contrário, nos liberta do pecado. A acusação seria então: se formos justificados sem a lei, isso não tornaria ainda nós mais pecadores? Paulo responde: não, de forma alguma. A salvação em Cristo não promove a prática do pecado, mas sim a sua superação, porque Cristo veio para libertar da escravidão do pecado. Cristo veio nos dar uma nova vida com Ele, não uma vida debaixo do domínio do pecado. E aí no versículo 18, Paulo vai reforçar ainda mais, porque se eu reconstituo aquilo que destruí, provém que eu sou transgressor. Então Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que a obediência da lei não pode ser caminho para a salvação, pois Cristo já cumpriu a lei perfeitamente. Cristo veio para cumprir a lei. E Paulo está mostrando aqui à igreja que se eles tentassem voltar a observar, ou melhor, a observância da lei para se justificar ou para encontrar salvação, eles estavam negando a Cristo. Eles estavam negando a obra de Cristo no Calvário. Então, se você reconstruir a lei como meio de justificação, irmão, você está contradizendo a obra de Cristo. Portanto, Paulo te chama de transgressor se você está reconstruindo a lei para obter justificação. Você é um transgressor. Aí chegamos no versículo 19. Paulo vai mais profundamente ainda. Pois, por meio da lei, eu morri para Deus, a fim de viver para Deus. A morte de Cristo, irmão, é o nosso ponto de partida para a verdadeira vida. Quando Cristo morreu, Ele nos libertou da escravidão da lei. Paulo explica que ao morrer com Cristo, nós morremos para a lei. A nossa justificação de nova vida não depende mais das obras da lei, meu irmão, mas da obra de Cristo. Não é necessário mais você ter que matar bichos. Não é mais necessário você ter que derramar sangue. E tem pessoas que ainda insistem em viver propósitos achando que vão obter amor de Deus através de sacrifícios tolos. Então a vida cristã começa quando nós morremos para a velha vida. Quem busca se justificar por obras está lascado. Porque você pode fazer a sua melhor obra, porque isso não vai te justificar. Você pode viver uma vida devota às suas obras, e isso não vai ser o suficiente. Por melhor que você seja, irmão, isso vai te mostrar que você não confia na obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque em Cristo, a sua antiga vida é substituída pela nova vida, que é fundamentada pela fé em Jesus. Então a base da sua vida agora, irmão, é a fé que você tem em Cristo. E aí Paulo termina no verso 20, com os versículos mais lindos do Novo Testamento. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus,
que era dominada pelo pecado, ela foi crucificada. E agora é Jesus que vive em você. Então você precisa abandonar a sua velha vida, você precisa abandonar a sua vida de pecado e agora viver para Cristo. Crucificar o seu ego, crucificar a sua vontade carnal, crucificar a sua paixão pelas coisas do mundo e agora viver exclusivamente para a obra e redenção de Jesus Cristo. E aí no versículo 20, que eu já li, e vou repetir, o Paulo diz assim, ó, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, a vida cristã não é uma tentativa de seguir regras, de você seguir preceitos unicamente, mas é uma caminhada pela fé em Cristo. A fé em Cristo é o que torna possível você viver uma nova vida, porque regra qualquer um pode seguir, regra qualquer pessoa pode viver sobre elas, mas Paulo está lembrando aqui que Cristo te amou, que Cristo se entregou por você, porque Ele mesmo morreu, Ele mesmo ressuscitou para te dar uma nova vida de fé que reflete amor. Posso ouvir um amém? Então não é uma vida robotizada. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, isso eu faço, isso eu deixo de fazer. Não é sobre isso. A justificação pela fé, irmão, nos liberta de tentar alcançar uma justificação pelos nossos méritos. A salvação ela não pode ser conquistada por méritos humanos, mas é um dom gratuito de Deus. E aí no versículo 21, Paulo termina assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então tá para casa. Desculpe. Paulo afirma que a graça de Deus é fundamental para a salvação, óbvio, porque nós somos salvos pela graça, e qualquer tentativa de você buscar a justiça através da lei anula essa graça. Olha, irmãos, até no meio evangélico é difícil falar sobre graça. Existem muitas denominações aqui que acreditam que o reino de Deus é tomado à força. Se a justiça fosse alcançada pela observância da lei, então o sacrifício de Cristo seria em vão. Seria sem propósito, irmão. Imagine tornar a morte de Cristo algo desnecessário. Se os homens puderem se justificar por suas obras, por que é que Cristo morreu? Qual foi o sentido de Cristo ser pendurado no madeiro? Irmãos, em Cristo nós somos chamados a viver uma nova vida. Uma vida radicalmente nova, fundamentada na morte dele, na ressurreição dele. Quando você entende que a justificação ela não vem das suas obras, mas pela obra de Cristo, a sua perspectiva de vida muda completamente. Você passa a não ser mais um religioso, você passa a ser um cristão de fato. Cada dia você tem uma oportunidade de viver pela fé, porque a velha vida já vai estar dominada. Quando a sua vida era dominada pelo pecado, quando você crê em Cristo, ela foi crucificada. Agora, a nova vida com Cristo precisa tomar conta da sua existência. Você precisa viver com centralidade para essa vida, para a cruz de Cristo, para o que Ele nos ensina, para o que Ele nos deixou. E é um desafio diário viver de acordo com essa nova realidade. E é por isso que Paulo nos lembra que a nova realidade
que você possa conquistar, mas é um presente que você recebe de Deus. Amém? Você não conquista, é algo que Deus te deu. Então, a nossa identidade em Cristo é por Ele que podemos viver. É por Ele que podemos fazer diferença ao mundo e ao nosso redor. Então, que, para terminar, que a nossa vida seja uma expressão de gratidão a Cristo, que nos amou, que nos entregou, e que se entregou por nós. Então, quando você olhar para a cruz de Cristo, não veja só o preço do pecado, não veja só o preço que Ele pagou, mas veja também o grande amor que Ele teve por você, de se entregar, para te salvar, para te dar uma nova vida. Que nessa noite possamos viver de acordo com a confiança da justificação que Ele nos deu, não por nossas obras, mas pela obra de Cristo. Essa verdade transforma a sua vida. Toda a obra que nós fazemos é em resposta da obra que Cristo fez por nós. As nossas obras são apenas resposta disso. Nós não fazemos obras para nos auto-justificar, para ganhar algo de Deus, mas fazemos por amor a Ele, em resposta àquilo que Ele nos fez. Amém? Deus abençoe a nossa vida. Eu ainda não coloquei o vídeo semana passada no YouTube, essa semana eu vou colocar os dois, depois eu vou colocar o link lá no grupo para que vocês possam assistir. Quem assistir de casa também vai poder assistir depois esses estudos. Quero orar por você, mas antes tem alguns recados. Amanhã nós temos culto. Aonde é o lugar? É no final da Rua Guarani. Final da Rua Guarani. A Kombi vai sair daqui 20 para as 7. A Kombi vai sair daqui 20 para as 7, meus irmãos. E final da Rua Guarani, a Kombi vai sair daqui 20 para as 7. Eu acho que são só esses os recados. Nós temos tem o culto das mulheres dia 30. No sábado nós vamos estar indo a Campo Grande. E no domingo nós temos a Assembleia. Não faltem, por favor, estejam presentes. E é isso, vamos colocar de pé, vamos orar mais uma vez, vamos agradecer